ainda falando sobre tarifas comerciais de Trump e as retaliações entre as grandes potências econômicas que ameaçam aí reconfigurar as cadeias de suprimentos e impactar os preços em todo o mundo. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com Alan Maia, que é analista da Safras e Mercado. Alan, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bruno. É um prazer estar aqui no Agro Mais. Alan, qual o impacto dessas tarifas no mercado, por exemplo, de carne suína? Vão depender aí dessas respostas aí dos países aos Estados Unidos. A tarifa dos Estados Unidos ao redor do mundo aí é um fator importante, é os 10% sobre os produtos brasileiros, né? Falando precisamente em carne suína não afeta nada, porque os Estados Unidos importa volumes irrisórios do Brasil, né? Então a gente depende desses países importadores aí no mercado mundial. Seriam basicamente os países asiáticos, né? Hoje a China, inclusive, já anunciou que vai retaliar os Estados Unidos, né, impondo uma tarifa de 34%. Então isso tende a favorecer o Brasil, né? O Brasil tem uma carne suína de alta qualidade e com preços competitivos. Com essa retaliação, o produto norte-americano tende a ficar mais oneroso, né? Então a China pode optar pelo Brasil, né? A gente tem outros players aí que, por enquanto, não anunciaram nada, nenhum tipo de retaliação, né? Por exemplo, o Japão, que é o grande importador, Vietnã, outros países asiáticos ali. Então a gente depende de outros fatores, mas a princípio o Brasil tende a ser beneficiado aí com possíveis anúncios futuros. A gente falou bastante de carne bovina, né, falando de outros produtos, a gente não tinha citado ainda a questão da carne suína, mas essa questão, muitos especialistas, né, e têm dito que isso é uma oportunidade para o Brasil, né, que já vai conseguir, talvez, chegar em outros mercados, já que os Estados Unidos está fazendo essa taxação, e isso pode ser com que a gente encontre outras oportunidades para a nossa carne suína e aumentar, então, né, esse volume de exportação para outros mercados. Exatamente. Hoje a gente tem alguns players aí que importam muito, né? A maioria ali na Ásia. Temos o México, né, que é vizinho ali dos Estados Unidos, também sofreu com uma taxa ali anunciada em janeiro. Essa nova lista não foi colocado nada para o México. Por enquanto, o México está em conversa com os Estados Unidos, então a gente tem que se voltar agora para os países asiáticos, né? A gente tem Japão, que é um país que compra bem e paga bem também. Temos a China, que é o maior importador global. Temos Vietnã e temos os países ali asiáticos, que são os principais importadores. O Brasil, já antes mesmo das tarifas, o Brasil estava estreitando os laços, já estava conseguindo ampliar vendas, né? Então, com essa rodadas de tarifas, retaliações e tudo mais, o Brasil tende a ampliar. Como eu já falei, o Brasil é competitivo, e o Brasil tende a ganhar uma fatia de mercado caso esses conflitos aí se intensifiquem. De alguma forma, essas retaliações comerciais, elas podem afetar o preço da carne, tanto, né, no mercado para exportação quanto para o produto, para o consumo final? O Brasil hoje tem um quadro de disponibilidade enxuta, né, aqui no mercado brasileiro. Então, o Brasil já exporta muito, né? E se o Brasil exportar mais ainda, vai sobrar menos carne suína no mercado nacional. Então, para a formação do preço aqui no mercado brasileiro, tende a subir os preços, né? Então, subiria em toda a cadeia, tenderia a subir para o vivo, para o atacado e também para o consumo final. Daí tem que ver se ali na ponta final o consumidor vai conseguir absorver, né? Porque a gente tem outras proteínas aí também, temos o carne frango, que é muito acessível, né? Seria o grande competidor aí no mercado interno para carne suína. Mas eu diria para você que sobe os preços, se o Brasil exportar mais, e daí a gente teria que ver como que seria essa absorção na ponta final por conta dos preços. Você citou aí os países asiáticos, né, como esse olhar que é preciso ter para os países asiáticos a longo prazo, né, diante dessa tarifação, da retaliação comercial, essa guerra comercial que pode acontecer diante dessa situação. A gente consegue olhar a longo prazo como é que fica o mercado da carne suína? Tem que ver alguns pontos, né? Tem alguns países ali da Ásia, por exemplo, Filipinas, hoje inclusive já passou o Brasil na importação, né? Eles compram, no primeiro bimestre compraram 40 mil e a China 39 mil.
A China hoje, que é o, é o grande ponto de especulação no momento, né? Ela está com uma oferta no seu mercado razoavelmente boa. Então, por mais que estejam as retaliações, tarifas, retaliações, a China não deve ampliar compras no mercado global agora, né? O que deve acontecer é que ela deixará de comprar nos Estados Unidos e vai procurar esse volume que ela compra lá em outros lugares. Então, seria esse ponto. Agora, olhando para o longo prazo, os países asiáticos, eles gostam muito da carne suína, né? Por exemplo, na China é a proteína que eles mais consomem. Então, olhando a longo prazo, a tendência é que o Brasil, estreitando os laços aí comerciais, o Brasil consiga sempre vender bem, né, para a Ásia. Daí temos questões comerciais aí, como estamos tendo agora, né, que pode ajudar ou não, né, futuramente, a longo prazo. É isso, a gente vai precisar acompanhar para a gente ver como é que vai ser o desenrolar de tudo isso, né? Muito cedo ainda, o Tarefácio foi anunciado ontem, ainda em alguns países ainda vai entrar em vigor, então é preciso a gente acompanhar para a gente ver como é que vai ficar o andamento de tudo isso. Alan, quero te agradecer pela participação aqui no Agromanhã, ótimo dia para você, bom final de semana, até a próxima. Ótimo dia a todos que estão assistindo. Até mais.